E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais sinistros, mas também mais fascinantes da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Batalhas épicas, trapalhadas inacreditáveis, atos de bravura absurdos e tecnologias que mudaram o rumo do planeta para sempre. No vídeo de hoje, preparei 10 curiosidades bizarras, chocantes e inacreditáveis sobre a Segunda Guerra que provavelmente nunca te contaram na escola. Fica ligado. Você já ouviu falar do Exército Fantasma? Durante a guerra, os aliados criaram uma unidade secreta formada por artistas, mágicos e engenheiros de Hollywood, a nata da criatividade. E qual era a missão deles? É enganar os nazistas. Eles usavam tanques infláveis, camuflagem ultra-realista, alto-falantes que imitavam barulhos de tanques de guerra de verdade, rádios que transmitiam mensagens falsas, tudo para fazer os alemães acreditarem que estavam enfrentando um exército muito maior do que realmente era. Essa tática foi crucial em várias operações importantes, inclusive na invasão da Normandia, o famoso Dia D. Se você já assistiu O Jogo da Imitação, sabe do que eu estou falando? A máquina Enigma era o terror dos aliados no começo da guerra. Os nazistas usavam essa belezinha tecnológica para criptografar suas mensagens, e decifrar esse código parecia impossível. Até que um time de gênios da matemática, incluindo o pai da computação, Alan Turing, entrou em cena. Eles trabalharam em segredo, sob extrema pressão, para construir uma máquina capaz de quebrar o código da Enigma. Com acesso às mensagens secretas dos nazistas, os aliados conseguiram antecipar ataques, salvar vidas e, no fim das contas, ajudaram a garantir a vitória. E quem disse que o Brasil ficou só assistindo de camarote? Se enganou. Sabia que fomos o único país da América do Sul a mandar tropas para lutar na Europa? Nossos pracinhas, os soldados da Força Expedicionária Brasileira, mostraram coragem e bravura nos campos de batalha da Itália. Lutaram bravamente e ajudaram a derrotar o Eixo. Prepare o lencinho porque essa história é emocionante. Vamos falar sobre os heróis de quatro patas que marcaram a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, os soldados não estavam sozinhos nas trincheiras. Eles tinham a companhia fiel dos cães. Cães, com seu faro aguçado, lealdade canina e coragem de sobra, se tornaram verdadeiros heróis de guerra. Eles eram mais do que simples mascotes. Eles eram treinados para diversas funções: farejar bombas, encontrar soldados desaparecidos e até mesmo detectar minas terrestres, levar mensagens em meio ao fogo cruzado. Esses cães corajosos enfrentavam perigos inimagináveis. Teve até cachorro que virou prisioneiro de guerra depois de ser capturado pelos inimigos. Eles também sofriam as consequências da guerra. Um dos cães mais famosos da guerra foi o Chips, condecorado por bravura após salvar a vida de diversos soldados americanos. Ele se destacou em várias missões. Chips era o terror dos alemães. Ele atacava sem medo, enfrentando os inimigos com uma coragem impressionante. Capturava soldados inimigos e ainda levantava o moral da tropa. Esses cães foram verdadeiros companheiros de batalha. E se eu te contar que, durante a guerra, o Japão tentou atacar os Estados Unidos com uma arma inusitada e surpreendente? Balões? Sério, era o projeto Fusenbakudan, os balões-bomba, uma ideia que parecia saída de um filme de ficção científica. A ideia era usar as correntes de ar para levar milhares de balões carregados com explosivos e bombas incendiárias até a América do Norte, causando o caos e o terror. Eles esperavam que os balões caíssem em florestas e cidades, iniciando incêndios devastadores. Apesar de inusitada, a ideia não era totalmente absurda. Os engenheiros japoneses trabalharam arduamente para desenvolver essa tecnologia, acreditando que poderia virar o jogo a favor deles. Os japoneses até conseguiram causar alguns incêndios florestais e sustos, mas nada que realmente ameaçasse o poderio americano.
A maioria dos balões caiu em áreas desabitadas ou foi interceptada antes de causar danos significativos. Teve até um caso trágico em que uma bomba explodiu e matou 6 pessoas nos Estados Unidos, mas foi por acidente. Esse incidente ocorreu quando um grupo de pessoas encontrou um dos balões e, sem saber do perigo, mexeu nele. Uma família encontrou o artefato e, sem saber do que se tratava, acabou acionando a bomba acidentalmente. Foi uma tragédia que marcou a história da guerra. Uma história triste que mostra como a guerra pode ser imprevisível e cruel, afetando vidas inocentes de maneiras inesperadas e devastadoras. Hitler tinha um plano mirabolante para invadir a Inglaterra, construir canhões gigantescos, capazes de disparar projéteis a quilômetros de distância. Era a Operação Paul Revere, um projeto megalomaníaco que, se tivesse dado certo, teria mudado os rumos da guerra. Os nazistas chegaram a construir bunkers gigantescos para abrigar essas super-armas, mas, como diz o ditado, o tiro saiu pela culatra. Os canhões eram complexos, difíceis de mirar e, para piorar, viraram alvo fácil para a aviação aliada. No fim das contas, a Operação Paul Revere foi um fracasso retumbante. Os canhões mal conseguiram causar algum dano real, e o projeto foi abandonado. Um grande feio para os nazistas. No começo da guerra, os submarinos alemães, os temidos U-boats, eram praticamente imbatíveis. Eles afundavam navios como quem não quer nada, causando terror nos oceanos. Mas essa maré de sorte não durou para sempre. Com o avanço tecnológico, os aliados desenvolveram novas armas e táticas para combater os submarinos, como o radar e as cargas de profundidade. Essas inovações mudaram os rumos da batalha naval. Os U-boats, antes invencíveis, se tornaram alvos fáceis, e a supremacia alemã nos oceanos chegou ao fim. Essa foto icônica da bandeira soviética hasteada no topo do Reichstag, em Berlim, se tornou um símbolo da vitória sobre o nazismo. Mas você sabia que essa imagem não foi bem assim, espontânea, como parece? Na verdade, a bandeira foi colocada lá depois da batalha, a pedido do alto escalão soviético que queria uma imagem poderosa para marcar a vitória. A foto original, com a bandeira hasteada de forma improvisada pelos soldados, não tinha o mesmo impacto visual, então decidiram recriar a cena. E não há nada de errado nisso, afinal, a mensagem que a foto transmite é verdadeira: o nazismo foi derrotado. E se eu te contar que os nazistas estavam desenvolvendo uma bomba atômica? Pois é, eles estavam bem adiantados em seus projetos de pesquisa nuclear. E a criação de uma bomba radioativa era uma possibilidade real. Imagina só o horror que seria se Hitler tivesse acesso a esse tipo de arma. Felizmente, os aliados descobriram os planos nazistas e conseguiram impedir que eles desenvolvessem a bomba atômica. Você sabia que a Segunda Guerra Mundial, oficialmente, só terminou em 1974? Parece inacreditável, mas é verdade. Sério! Em 1945, quando o Japão se rendeu, alguns soldados japoneses estavam em ilhas remotas do Pacífico e não receberam a notícia. Eles estavam tão isolados que não tinham como saber que a guerra tinha acabado. Sem contato com o mundo exterior, eles continuaram lutando por décadas, acreditando que a guerra ainda estava em andamento. Imagine viver anos na selva, sempre em alerta, pensando que o inimigo poderia aparecer a qualquer momento. O caso mais famoso é o do soldado Hiroo Onoda, que só se rendeu em 1974, quase 30 anos após o fim da guerra. Ele se tornou um símbolo dessa resistência obstinada. Ele vivia escondido na selva, sobrevivendo com o que encontrava e se recusando a acreditar que a guerra tinha acabado. Onoda estava determinado a cumprir sua missão a qualquer custo. Quando finalmente se rendeu, Onoda ainda estava com seu uniforme impecável e seu fuzil em perfeito estado. Ele manteve sua disciplina militar até o fim.
Uma história bizarra e triste que mostra como a guerra pode deixar marcas profundas, mesmo décadas depois do seu fim. A saga de Onoda é um lembrete poderoso do impacto duradouro dos conflitos. É isso aí, galera! Essas foram só algumas das milhares de histórias curiosas, bizarras e emocionantes que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Um período que, apesar de sombrio, nos ensina muito sobre coragem, superação e a importância da paz. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu!